Bom dia a todos, a todas, a essa nossa nova live sobre novidades em boas práticas e regulamentação da LGPD. Temos sempre feito essas lives regularmente, trazendo aí para vocês novidades e compartilhando um pouco de experiências. Hoje, sobre essas novidades, nós teremos a presença do Dr. Gilberto Martins, que vai falar um pouquinho para nós sobre a questão jurídica e sobre cyberataques, né, e vazamento de dados. Também a presença do Dr. Fernando Borghi, que vai falar sobre atualizações nessa parte de proteção de dados, né? Eu vou iniciar essa nossa apresentação com melhores práticas de gestão de riscos. E o Fernando Neri, então, ao final, já que nos aproximamos aí do final do ano, quase no último trimestre, né, falando um pouquinho sobre o planejamento aí da LGPD ou implementação da LGPD para 2024. Então, trazendo um pouco o nosso primeiro tema da live de hoje sobre novidades, né, as melhores práticas em gestão de riscos. E esse desenho até foi criado por inteligência artificial, um artigo que eu escrevi recentemente, que é o Vapiano Valontano, né? O avô da minha esposa usava muito essa expressão italiana, que em português quer dizer alguma coisa como vá devagar e vá longe, né? Então, numa implementação da LGPD, a importância de que a gente possa seguir passo a passo diante aí da evolução dessa implementação e que segue aí na evolução humana, né? Eu sempre tenho falado um pouco sobre essa questão da evolução da mentalidade de risco, né? Como a ISO chama o risk-based thinking, né? Evoluindo aí para o nosso Homo sapiens, para alguma coisa como um Homo riscus managens, né? Que é a possibilidade de realmente utilizarmos uma gestão de riscos sistemática em todas as abordagens e disciplinas da corporação, da organização. Isso não é uma novidade nem na ISO em termos de mentalidade. O governo publicou em 2020, portanto, tem mais de 3 anos, um guia de boas práticas para a LGPD, e ele já abordava esse tema de gestão de riscos, né, especificamente fazendo referência aí a 12 riscos da norma 29.134, né, que falava sobre os riscos diversos aí, desde acesso, modificação e remoção indevida ou não autorizado, né, perda e roubo de informações, que é algo que o pessoal sempre fica muito preocupado com os vazamentos, mas também não só na parte de segurança, mas especificamente sobre os direitos da LGPD, né? E, portanto, existe um grande risco, né, que nós poderíamos pensar sobre o risco de não gerenciar risco, né? Então, demanda para isso, em termos de gestão de risco, uma abordagem sistemática, uniforme, né? É necessário ter todo aquele padrão de uma política de gestão de riscos publicada, envolver a alta direção precisa estar comprometida com essa gestão de risco, os riscos avaliados, medir esses riscos, para aí sim estabelecer medidas de tratamento, que são os nossos controles, monitorando e revisando constantemente, tudo isso seguindo aí, segundo a própria LGPD, a ideia de melhores práticas. Não faz sentido, em termos de gestão de riscos, adotar práticas que não sejam as melhores, vamos dizer assim, consagradas pelos especialistas. Nesse sentido, a ISO 31000, que é uma norma publicada originalmente em 2009, né, teve sua revisão em 2018 e agora, recentemente, acabamos de ter na ISO uma votação, porque de 5 em 5 anos a norma é revisada, e nós vamos provavelmente entrar num processo agora de revisão da norma ISO 31000, onde o Brasil, inclusive, se pronunciou em termos de votação para que a norma fosse revisada sem grandes mudanças, né? Mas hoje eu quero falar um pouquinho mais para vocês sobre uma outra norma que tem a ver com gestão de riscos e privacidade LGPD, que é a ISO/IEC 27557. A 27557 esteve recentemente em consulta nacional, traduzida, tiveram alguns comentários e sugestões, e essa norma, então, ela está pronta para ser publicada em breve aí pela ABNT. E é uma norma que fala de como aplicar a ISO 31000 na gestão de riscos de privacidade. Começando por 27.000 alguma coisa, né, já dá para antever que é uma norma que pertence à série ISO 27.000, né, portanto, a 27.001, norma de segurança da informação, é mais famosa delas, teve uma versão mais recente publicada, junto com a sua irmã, norma 27.002, e esse comitê que é responsável pela série 27.000, ele teve o seu nome alterado para contemplar não só a segurança, mas também a privacidade da informação, que é um pouco como os americanos, né, lidam com essa questão de gestão de privacidade, talvez por conta
da LGPD, sendo um modelo um pouco mais europeu, a gente poderia falar também de proteção de dados pessoais, ou de DP, né? Onde a norma fala de PII, de informação privada e pessoal, a gente aqui fala de personal data, de dados pessoais. Portanto, a 27701, que também faz parte da série 27000, é uma norma específica para o SGPI, Sistema de Gestão de Privacidade da Informação, ou Sistema de Gestão de Proteção de Dados Pessoais. Outra norma importante, já que a gente está trazendo o tema de gestão de risco, é a 27005, que é uma norma específica de gestão de riscos de segurança e privacidade da informação. É uma norma que foi recentemente revisada no ano passado, né? E ela traz uma novidade que são as duas grandes abordagens de gestão de risco. Uma abordagem top-down, que é baseada em eventos, cenários, e uma abordagem mais tradicional, que é bottom-up, que é uma abordagem baseada em ativos. Portanto, contemplando negócios, processos e ativos, nós temos as duas grandes abordagens, orientada para cenários em eventos, top-down, e uma abordagem bottom-up. A ISO 31000, por se tratar de uma norma mais corporativa, organizacional, é tradicionalmente uma norma top-down, né? Então, a 27557, que fala de como, então, aplicar 31000 para a gestão de privacidade, ela tem lá nos seus conteúdo principal ali, como aplicar os princípios, estrutura e processo da ISO 31000 dentro dessa visão, principalmente considerando a necessidade de incorporar esse novo modelo de gestão de riscos dentro do modelo guarda-chuva, vamos dizer assim, de gestão de riscos corporativos, né? Tem alguns anexos, A, B, C, D, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, que tem alguns exemplos interessantes de como implementar, então, essa gestão de riscos em privacidade. Mas eu queria destacar que a norma, assim como a ISO 31000, ela fala da necessidade da empresa ter uma estrutura ou um framework, como é que é o termo em inglês, né? Que tem tudo a ver com a liderança e comprometimento, né? Então, de novo, envolver a alta gestão nesse sistema de gestão de risco de privacidade, integrar esse sistema de gestão de risco dentro de gestão de riscos corporativos, né? Com isso, então, a fase de design ou concepção, elaborar essa estrutura, implementar essa estrutura dentro da organização, considerando recursos, papéis, responsabilidade, e como é um ciclo dinâmico, avaliar e melhoria contínua a todo tempo. Como eu disse, alguns exemplos, né, de anexos são bem interessantes, né? O anexo B1 traz exemplos de eventos de privacidade, como ele chama assim, né? Que é, por exemplo, alguém se apropriar de dados pessoais de alguém, ou dados pessoais distorcidos, ou mesmo uma divulgação induzida, né? Quando é uma situação, por exemplo, que a pessoa não dá o consentimento, mas ela é obrigada a fornecer mais informação do que devia, a insegurança sob o ponto de vista de proteção de dados, reidentificação é um item muito comentado, quando você anonimiza, né? Você conseguir trazer de volta a identificação da pessoa, estigmatização por conta de discriminação e outras questões, né? A vigilância, a gente vive num mundo monitorado o tempo inteiro, né? E até mesmo a revelação imprevista ou a restrição injustificada. Essa é a tabela B1, exemplos do evento. E por que esses eventos acontecem, né? No anexo B2, ele traz possíveis causas potenciais desses eventos de privacidade, né? Então, vai desde aí, originalmente, a nossa falta de cumprimento aí dos princípios da privacidade ou da LGPD, né? Como o princípio da imparcialidade, transparência, o princípio da finalidade ou limitação de finalidade, da minimização de dados, né? A falta de precisão da integridade das informações, ou mesmo armazenar essas informações até por um tempo, ou mais tempo até do que deveria, permitir a identificação de uma pessoa, né? A questão do não repúdio, detecção, e até o que ele chama aí na norma traduzida como inconsciência, né? A necessidade de conscientizar as pessoas, os processos, os gestores de áreas em relação de tudo isso. Então, na tabela B2, causas potenciais que podem causar esses eventos de privacidade, né? E aí, na tabela do anexo C, C1 e C2, esses eventos de privacidade eles podem trazer impactos, né? Então, sejam impactos nos indivíduos, sejam impactos para as organizações. Nos indivíduos, a perda de dignidade, né? Questões específicas, a norma é um direito constitucional, a LGPD, discriminação, um ponto importante, inclusive, que diz respeito aos dados sensíveis, perdas econômicas, né? Então, o indivíduo pode ter uma perda econômica, né? Vazamento de seus dados pessoais, e alguém abre uma conta bancária, né? Ou abre um empréstimo, né? Então, tudo isso pode ser eventuais perdas econômicas, autodeterminação e até mesmo perda de confiança na instituição. Bom, portanto, uma vez que acontecem esses impactos nos indivíduos, é possível
que muitas vezes a própria corporação seja acionada e outras perdas advêm delas, né? Então, você tem a perda do indivíduo, titular do dado pessoal, e que, como consequência, a organização pode ter custos dessa não conformidade, né? Multas e sanções legais, custos diretos para o negócio, né? Os clientes abandonando o negócio por danos à reputação, à imagem da instituição como uma empresa que não cuida adequadamente dos dados pessoais dos seus clientes, né? Até mesmo dano à cultura organizacional interna em relação a toda essa agenda positiva que a LGPD nos traz, né? Então, portanto, os eventos de privacidade com algumas causas trazem também nos anexos essas ideias de que pode trazer consequências para as organizações, né? Então, o último anexo, que é o anexo D, né, ele sugere lá um modelo para pontuação do nível de impacto, que vai desde impactos insignificantes ou limitados, né, que podem, por exemplo, ser considerados riscos aceitáveis pela organização, vamos monitorar, mas também impactos significativos, impactos máximos, né, que envolvem sanções muito pesadas, né, multas, onde o pessoal tem realmente ficado bastante preocupado com toda essa questão. E nós temos feito, e falamos uma das lives anteriores, sobre a questão da resolução 4 da NPD, né, a famosa regra clara da dosimetria, né, onde nós percebemos aí em termos de mercado, né, um reaquecimento, porque o pessoal começou a ficar pensando, mais uma lei, será que vai ter sanções? Será que realmente podemos ter problema com isso? Agora a regra é clara, né? A NPD tem feito um trabalho excelente nas suas resoluções, no seu trabalho de conscientização, nas suas definições, e nesse sentido, nós alertamos sempre para que a gente possa focar na LGPD, né? O que nós chamamos aí é a LGPD raiz. A gente tem muita influência da GDPR, lei europeia, outros países, mas a LGPD ela trata especificamente alguns pontos de uma maneira bem pontual, né? A questão do relatório de impacto à proteção de dados pessoais, né? Que pode, já que falamos de impacto, trazer referências ao impacto aqui no Brasil, o impacto brasileiro, a questão de violação ou de registro de incidentes, né? Então, por tudo isso, é muito importante que nós, como organização, como titulares, gestores, conheçamos no detalhe a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e nós, da Módulo, podemos ajudar, né? Dentro de uma visão específica. Temos uma solução que nós chamamos aí de Lei Digital, onde temos a honra de contar com a curadoria do Dr. Gilberto Martins, onde a gente consegue ler a LGPD de uma maneira não assim como um advogado, né, com os meus respeitos aqui aos nossos advogados presentes, né, mas nós, às vezes, temos uma dificuldade de ler aquele texto, PDF, TXT, né, então, uma lei comentada, uma lei onde você consegue filtrar os assuntos, achar facilmente cada item, né. Recentemente lançamos também uma solução, que é uma solução de avaliação de conformidade, né? Portanto, dentro do Compliance Manager é possível que a organização estabeleça um diagnóstico de onde ela está hoje, né? E a partir desse diagnóstico traçar um plano de ação. Não é necessário que a organização saia do 0 ao 100 em um minuto, né? Então, criar um plano de ação de curto, médio e longo prazo. Temos falado da importância de ter essa visão de um diagnóstico para definir um plano de ação focado na LGPD, né, uma gestão de riscos da LGPD, e, de novo, referenciando aí a nossa visão de melhores práticas, né, não faz sentido nós utilizarmos outros modelos e outros documentos de referência que não seja a ISO 31000. Né? Então, nós temos ajudado as organizações, especificamente sobre a 27557, a implementar a ISO 31000 específica para privacidade e proteção de dados pessoais, e até utilizando aí alguns softwares específicos, né? A Módulo tem o Enterprise Manager, que tem uma solução de gestão de riscos corporativos, e dentro dos riscos corporativos, os riscos de privacidade ou de proteção de dados pessoais, eles fazem parte do grande guarda-chuva, então, de riscos corporativos da organização. Tudo isso numa visão integrada, que envolve controles internos, envolve compliance, envolve auditoria e toda uma visão de estratégia e objetivos. Bom, eu vou terminando aqui a minha apresentação nessa live, deixando para vocês aí um convite para que vocês participem. Tem uma newsletter de Cybersecurity e boas práticas. Eu vou pedir depois para a Gaia e o Lucas, se puderem copiar aqui para o nosso chat o link, né, para a assinatura dessa newsletter, né? E, coincidentemente, não é o nosso tema aqui, porque nós estamos falando de gestão de riscos em privacidade, em LGPD, mas hoje eu até publiquei um dos artigos que fala sobre uma norma de gestão de riscos em inteligência artificial. Né? Isso é um tema que, de uma certa forma, está ligado também às corporações,
porque existe uma necessidade aí, com toda essa preocupação de vazamento de dados, né? Existem casos típicos aí de uso do chat GPT por pessoas que não sabiam que aqueles dados seriam utilizados para treinamento do modelo de inteligência artificial e, de um dia para o outro, informações extremamente sensíveis e confidenciais da organização, incluindo dados pessoais, foram parar na internet ou, de uma certa forma, aí de acesso público, né? Então, essa norma 23894 é uma norma que já foi lançada internacionalmente. Aqui no Brasil existe um comitê da ABNT que traduziu a norma. Eu tive a honra aí de coordenar esse grupo que traduziu a 23894 e ela entrou ontem, né? Dia 6, quarta-feira, em consulta nacional. Então, fica aí o convite do link para que vocês conheçam essa norma também de inteligência artificial, gestão de riscos em inteligência artificial, e participem, então, desse processo da consulta nacional. Último convite, também pedi para a Gaia e o Lucas compartilharem com vocês. Essa live está sendo gravada, as apresentações serão gravadas e compartilhadas depois no nosso canal YouTube. E lá dentro do canal YouTube, vocês vão encontrar assim, um sem número, centenas de apresentações feitas sobre os mais variados temas, envolvendo gestão de riscos, envolvendo a questão de privacidade e envolvendo a questão de segurança cibernética, né? E nós convidamos vocês, então, a acessarem e assinarem o nosso canal no YouTube. Obrigado, pessoal. Vá piano ou vá lontano? Vamos devagar e nós vamos sempre, né? Doutor Fernando, por favor, pode compartilhar sua tela. Beleza, Alberto. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Vou assumir daqui. Então, pessoal, como é que vão todos vocês? Meu nome é Fernando Burgui, sou sócio do Martins de Almeida Advogados, pesquisador também pelo IDTEC. E a Módulo me convidou aqui para falar com vocês dessa vez sobre as atualizações em proteção de dados pessoais. Fazendo um breve resumo, a gente vai falar da importância, inclusive, desse trabalho de monitoramento e atualização. Isso é essencial para uma questão que é bastante recente, né, no nosso dia a dia, que como é a proteção de dados pessoais. Vamos falar também sobre consultas públicas da NPD que estão abertas, então vocês podem ter oportunidade de se manifestar nessas consultas públicas, dar a sua opinião, né, fazer com que as normas da NPD sejam construídas de maneira democrática. Vamos falar também sobre os processos da NPD administrativos, né, alguns processos judiciais e também setoriais, lembrando que o framework, né, de gestão da privacidade é sempre bastante amplo e pode ter várias fontes. E algumas notícias gerais que eu achei interessante só para trazer aqui para vocês. Bom, dentre as atividades de proteção de dados pessoais, a atualização das empresas e o monitoramento do que tem acontecido no mundo é bastante importante, né? A todo momento surgem novas normas, novas ferramentas de apoio a vocês, novos posicionamentos de autoridades e novos casos também, né? É errando que se aprende, mas é muito melhor aprender com o erro dos outros, né? Sem que a gente tenha algum prejuízo. Então, é sempre bom ficar de olho no que está acontecendo aí pelo mercado, quem está sendo investigado, quem está sendo punido e o porquê, para a gente conseguir priorizar o que está sendo visto, o que não está sendo visto, e assim fazer uma alocação melhor de recursos, né? E como é que a gente faz isso? Aí pela internet, né, tem diversos serviços informativos, newsletters, webinars como esse mesmo, né, que são muito bons para a gente se manter atualizado no tema. Então, tem o webinar da Módulo, tem, por exemplo, a newsletter da IAPP, Data Privacy Brasil, que traz algumas notícias interessantes, o escritório de advocacia, né, mais especificamente para questões legais e regulatórias, BBB, Bits of Freedom, entre muitos outros, né? Tem sempre uma lista interessante na internet de newsletters e de métodos de acompanhamento importantes. Bom, últimas notícias então. Consultas públicas que a NPD abriu recentemente. Legítimo interesse e transferência internacional de dados pessoais. Por que isso é importante? Legítimo interesse é aquela última barreira antes do consentimento. Lembrando que a gente não quer sempre pedir o consentimento dos titulares quando a gente vai fazer um tratamento de dados pessoais. A gente tem um monte de outras bases legais para poder adequar os nossos tratamentos diários aí das nossas empresas. Quando a gente não consegue encaixar em contrato, obrigação legal, entre outros,
a gente costuma utilizar o legítimo interesse antes de cair no consentimento. Porque o consentimento é caro, é trabalhoso. E qual a importância do legítimo interesse? É um método de saída em que você vai fazer uma análise de proporcionalidade entre o que a empresa quer e o que o titular tem direito. Então, antes de fazer aquele processo do consentimento, de pedir, etc., é feito uma avaliação desse legítimo interesse, um processo apenas de análise para saber se aquele tratamento é necessário, se existem outras alternativas, quais são os riscos envolvidos e se isso vale a pena em razão dos direitos titulares. Na lei, o legítimo interesse ficou bastante abstrato, duvidoso, a gente não consegue muito bem interpretar o que a lei está querendo dizer com isso, abrindo muita brecha para interpretações que eventualmente possam não ser corretas e podem inclusive violar a lei. Acaba que, até o momento, não há regulamentação acerca do tema no Brasil, então muitos consultores, né, inclusive os escritórios de advocacia, têm se valido das normas equivalentes lá da Europa, que tem, né, diversos exemplos, diversos guias para dizer o que mais ou menos é o consentimento, que não tem como ser dito objetivamente, porque de fato é uma análise caso a caso, né, casuística. Então, a NPD abriu essa consulta pública, está aberta agora, e vocês podem se manifestar fazendo ali uma revisão, algum comentário acerca do texto do regulamento. Transferência internacional de dados. Esse é outra consulta aberta pela ANPD, que também é bastante importante, né, tendo em vista que praticamente todas as empresas se valem de algum tipo de operador ou algum tipo de serviço em cocontroladoria que está sediado fora do Brasil. Então, a preocupação da lei é sempre não perder o controle dos dados pessoais, né? O titular não perder esse controle. Então, quando esse dado passa da fronteira do Brasil, ele pode não estar mais protegido, pode não ter uma lei equivalente que vai garantir direitos lá fora parecidos com o que existe aqui no Brasil. Então, a ANPD vai promover aí uma regulamentação para estabelecer alguns critérios de adequação que ela vai entender em relação a países, que países são adequados ou não para receber dados pessoais, e também vai estabelecer critérios para definir outras alternativas a países que ela não analisou ainda ou que ela não considera adequados, como, por exemplo, normas corporativas globais. Se você faz parte de uma multinacional, como é que essa multinacional vai transferir dados para diversos países? Ou então, cláusulas específicas ou cláusulas padrão. Assim como outras agências regulatórias, a ANPD também deve editar cláusulas padronizadas para que as empresas utilizem em contratos em caso de transferência nacional de dados. Além disso, também ela vai olhar, ou pelo menos deve olhar, questões de certificação, selos e coisas do gênero, para que o titular tenha uma garantia um pouco maior de que essa transferência internacional seja segura para ele e de que esse dado pessoal chegando no outro país, ele não vai ser perdido, não vai ficar descontrolado, né? Então, consultas públicas abertas pela NPD são essas: legítimo interesse, transferência internacional de dados. Recomendo que quem tiver interesse vá lá, se manifeste para que a NPD considere, né, todos os pontos de vista, né? A gente lembra, por exemplo, quando a LGPD saiu, a parte de saúde estava pouco ruim, né, para o setor de saúde. O setor de saúde não foi muito bem ouvido. Logo em seguida perceberam que faltava muita coisa importante, que a lei ia acabar prejudicando bastante a circulação de informações em plano de saúde, etc. Fizeram, né, um advocacy interessante e logo em seguida atualizaram a LGPD naquela medida provisória, né, da administração do Temer, para permitir que os planos de saúde pudessem de fato funcionar. Então, essas são as consultas públicas abertas. E aí vamos falar de processos, né, jurídico. A gente teve algumas atualizações recentes importantes para a gente ficar de olho. Teve a primeira condenação da NPD, né, tem a publicação das listas de processos de fiscalização e sancionatório. Temos também alguns processos judiciais, a condenação do Facebook, que foi bastante importante. E temos alguns processos setoriais, né, como que teve recentemente daquela publicidade da Elis Regina, da Volkswagen, né, que foi bastante comentada. Bom, começando pelos processos da NPD,
eu lembro a vocês que a própria NPD declarou, né, que nessa primeira fase de atuação ela ia atuar na conscientização e educação, ela ia evitar fornecer não, né? Evitar punir muitas empresas, porque sentia que o ambiente ainda estava um pouco engatinhando. Pessoal, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, eu abri aqui o WhatsApp só para ficar de olho aqui se o Alberto ou o Fernando dão algum toque sobre áudio, mas, por favor, qualquer coisa é só avisar, porque eu estou vendo só os slides, né? Tá Então, pode tudo ser que eu esteja certo, doutor falando aqui. Fernando. Tá Ok, tudo certo. beleza. Bom, primeira fase de atuação da NPD, então, conscientização e educação. A gente lembra que a LGPD é uma lei que já tem 5 anos, né? Já é meia década de LGPD, mas a regulação ainda não veio totalmente. Então, ainda não se sabe muito bem como que a NPD vai atuar em certos casos. E nesse sentido de conscientizar, a NPD tem publicado a lista dos processos que ela está fiscalizando, os temas e também os processos sancionatórios. Coloquei o link aqui das páginas, né, para vocês darem uma olhada nas empresas e órgãos e quando esse material for entregue a vocês. Quais são as impressões gerais sobre esses processos? O segmento dos investigados é bastante variado. Tem empresas de tecnologia, tem empresa e órgãos públicos, tem farmácia, né, tem telemarketing, ou seja, é bastante variado o que a NPD está olhando, né? E quais são os temas comuns que estão sob investigação? É a conformidade de tratamento de dados pessoais em si, né, inclusive de crianças e adolescentes, ou seja, se há base legal, se as pessoas foram informadas daquele tratamento, entre outras questões. Tem muitos casos também em que a empresa, né, investigada recebeu alguma requisição da NPD, ou seja, a NPD pediu alguma coisa para elas e elas não fizeram. Isso é bastante grave quando a gente lembra que a cooperação ou a resistência durante o processo é causa de atenuante ou agravante das sanções, naquela norma de dosimetria que a gente viu na última sessão do webinar da MONA. Então, não atender a uma requisição da NPD é bastante grave. Também, ausência de encarregado, muitas empresas ainda não nomearam. Ausência de comunicação de incidente de segurança é clássico ali nas investigações, até por conta desse posicionamento da ANPD, de só investigar casos assim que sejam gritantes, né, enquanto ela mantém ali a conscientização. Em caso de vazamento, algum outro tipo de incidente, ela vai olhar. Então, tem que comunicar para que pelo menos essa infração não seja cometida. E, por fim, a ausência de medidas de segurança, né? Que também é uma exigência da lei. Bom, o caso Telecol é o mais famoso atualmente, né? Foi a primeira condenação e acredito que seja o tema de maior interesse para vocês, né? Esse caso foi uma condenação em primeira instância da ANPD, ainda cabe recurso. O valor foi um valor baixo, né? R$ 14.400. E qual foi a denúncia? A Telecol é um serviço de telemarketing, né? Via WhatsApp, e ela estava mandando, durante as eleições, propaganda política para eleitores, né? Aquelas propagandas que a gente tem recebido pelo celular nas eleições, né? Tudo isso sem consentimento, tudo isso de surpresa. Então, houve uma denúncia para a NPD e a NPD passou a investigar. E a NPD fez alguns pedidos, né? Pediu para falar com o encarregado. A Telecol não tinha encarregado, pediu para ver o registro de operações de tratamento. A Telecol não tinha o registro de operações de tratamento, o que, na hora, prejudica muito a atuação da NPD, né? Se a NPD não sabe nem o que olhar, ela vai ter uma dificuldade também, vamos lembrar, né? Uma má vontade de investigar, porque ela não vai entender o tratamento. Então, o registro tem que ser bem feito. Eles não apresentaram. A NPD pediu, então, um relatório de impacto, a Telecol não deu, e certamente seria muito difícil fazer um relatório de impacto também sem ter o registro de operações de tratamento, sem ter uma pessoa muito próxima como encarregado para poder orientar nesse sentido. E, obviamente, a Telecol não tinha base legal associada, não era consentimento, não era nada. Não tinha informado os titulares sobre o envio desses dados, ou então a possibilidade ali de fazer um opt-out, né,
dessa propaganda política. E se defendeu dizendo que era pequeno porte, dizendo que esses dados eram públicos. Ela pegou as informações de telefone da internet e dizendo que já tinha suspendido o serviço. Bom, se era pequeno porte, ela também não comprovou. A gente se lembra que pequeno porte tem um cuidado especial da lei que isenta a empresa de algumas obrigações. Por exemplo, não precisa ter um encarregado formalmente constituído, só precisa ter alguém que possa falar com a NPD. O registro de operações não precisa ser aquele registro completo, pode ser um mais simplificado, que eles inclusive já divulgaram um template para uso. Eles não conseguiram comprovar isso, não tinha registro, não sabiam quantos dados, não sabiam quantas pessoas, então ficou bastante difícil eles se defender. Quanto à questão dos dados públicos, e aqui fazendo o link com o legítimo interesse, né? O fato de o dado estar público, estar divulgado numa rede social, por exemplo, e você fazer ali um scraping, não significa que você pode usar aquilo para qualquer coisa. Você tem que utilizar para uma finalidade que pode estar aproximada ali da finalidade com a qual o titular publicou aquilo na rede social. Em poucas palavras, a pessoa que divulgou informação numa rede social não pode ser surpreendida, não pode falar, caramba, não esperava que isso fosse acontecer, em relação a um tratamento que uma empresa externa faz. Então, quando você divulga o seu e-mail, o seu número de telefone numa rede social, você não espera que você vai receber propaganda política. Então, o legítimo interesse de utilizar informações disponíveis publicamente tem que ser algo bastante próximo do que o titular buscou quando divulgou aquela informação. E, por fim, não elaborou o relatório de impacto, né? Quando não elabora o relatório de impacto, a gente sabe que o relatório de impacto não é inicialmente uma obrigação legal, né? Algo que todo mundo tem que fazer imediatamente. Só se torna uma obrigação quando a NPD pede. Por outro lado, o fato de você ter um relatório de impacto vai demonstrar para a NPD uma preocupação grande da empresa com governança e boas práticas. Então, embora não seja uma obrigação legal, é bastante importante que as empresas façam essa análise de risco, né, analisem ali todos os tratamentos de dados pessoais, ou pelo menos os mais críticos, que usam dados sensíveis, para saber os riscos envolvidos e quais são as medidas que a empresa adotou ou deve adotar para mitigar ou até excluir esses riscos, né, ajudando as pessoas. Então, esse é o caso do Telecol. São muitas infrações decorrentes simplesmente de um descuido em relação à lei, né? Por exemplo, o registro de operações de tratamento é algo básico. É com ele que você vai construir tudo em cima. A base legal você vai analisar por ali, porque você vai ver a finalidade, quais dados são utilizados, a questão da minimização dos dados pessoais também. Encarregado, se você é uma empresa de grande porte, é importante que você tenha, aliás, é importante não, é indispensável que você tenha. Pode ser uma pessoa interna, pode ser uma pessoa externa. Existem pessoas jurídicas que já estão fornecendo esse serviço de encarregado as a service, ou pelo menos de apoio ao encarregado interno, por exemplo, né? Então, esse é o caso do Telecol. Bastante importante a gente ficar de olho nesses casos, nessas condenações, para a gente entender o que a gente tem que priorizar dentro de casa. Caso Facebook. Aqui a gente está falando de gigantes, né? Condenação em primeira instância lá no Tribunal de Minas Gerais, valor total de 20 milhões e 5 mil para cada titular afetado. Qual foi o caso? Vazamento de dados pessoais entre 2018 e 2019. Ataques hackers, né? E quais dados foram vazados, foram perdidos? Nome, telefone, e-mail, gênero, localidade, idioma, status de relacionamento, religião aqui dado sensível, né? Status de relacionamento também pode ser sensível, porque diz respeito à vida sexual das pessoas, cidade natal, cidade de nascimento, dispositivos utilizados para acesso, grau de educação, local de trabalho e últimos 10 locais onde estiveram ou foram marcadas aquelas pessoas. Ou seja, dados bastante importantes, né? Alguns sensíveis, inclusive. Em alguns casos também teve a instalação do software espião. Ou seja, ainda não existe uma segurança total em relação aos serviços da Meta, né? A Meta tem trabalhado com isso, embora acabe entrando em conflito com alguns governos, né? E nesse caso foi condenada aí a uma indenização bastante expressiva.
É primeira instância, ainda vai subir isso para a segunda instância, com certeza eles vão recorrer, especialmente em relação a essa notícia do direito a R$ 5.000 para cada titular afetado, né? Vamos ver como é que isso vai correr na justiça. E ainda falando de justiça, a gente teve algumas decisões relacionadas à responsabilidade por perdas e danos importantes, né? O Tribunal de São Paulo negou a reparação por vazamento quando o autor da ação, né, o titular afetado, não comprova que, de fato, teve danos morais. Ou seja, se só ocorreu o vazamento de informações ali não sensíveis e não houve dano materialmente, né? Não teve, por exemplo, um prejuízo financeiro ou algum outro tipo de prejuízo na vida da pessoa que não seja ligado a dinheiro, né, a patrimônio, não é possível dizer que há dano, portanto não é possível responsabilizar alguém a indenização por eles. Então, em resumo, o mero vazamento de dados não sensíveis, ou seja, dados pessoais normais, como nome, CPF, etc., não implica automaticamente em danos morais. Aqui tem um asterisco. O tribunal falou dados não sensíveis ou sigilosos. Mas, Fernando, que distinção é essa? Bom, antes da LGPD, não existia essa questão de dado pessoal sensível, né? Existia informação e informação sigilosa. Existiam alguns tipos de informações sobre uma pessoa que eram sigilosas e, portanto, tinham uma proteção ali mais incisiva do direito, como, por exemplo, sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo da correspondência. Então, esses grupos de informações eram protegidos. Quando o tribunal fala dado não sensível ou não sigiloso, ele pode estar querendo dizer que, apesar de não ser sensível, por exemplo, as informações bancárias de uma pessoa, se vazarem, podem gerar direito à indenização, ok? E aí, passando dos processos judiciais para o processo setorial, e lembrando que algumas empresas, né, têm todo esse framework de regulação, ou de autorregulação também. A gente lembra aqui do CONAR, né, que é o órgão responsável pela autorregulação da publicidade. Teve o caso recente da propaganda da Elis Regina, que utilizou uma reprodução da imagem dela, né, em deepfake, para uma propaganda da Volkswagen. E aí muita gente falou que era um absurdo, que a Elis Regina não apoiaria isso, etc. Então, abriu um processo lá no CONAR por uma suposta infração ao Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, né? E aí tem uns pontos que é interessante falar. Dado pessoal de pessoa falecida. A própria ANPD já disse que dado pessoal de pessoa falecida não é dado pessoal. Só existe dado pessoal quando a pessoa está viva. Isso não significa, porém, que possa se usar a informação da pessoa, a imagem da pessoa, a voz da pessoa falecida para qualquer coisa, né? Já existe uma jurisprudência estabelecida que, embora a pessoa esteja falecida, você não pode denegrir a imagem dela, porque se você fizer isso, você está ofendendo os descendentes diretos dela, né? São pessoas ali paralelamente, lateralmente prejudicadas por isso, né? Nesse caso, existia a autorização dos descendentes, né? A Maria Rita e outros descendentes da Regina autorizaram o uso da imagem dela. E, por fim, tinha um ponto que era a necessidade de aviso aos telespectadores sobre o uso dessa ferramenta na publicidade. Existe ainda uma discussão se, em caso de uso de deepfake, tanto com imagem ou com voz, seja necessário que haja um aviso ali para os telespectadores. Como isso ainda não está regulamentado legalmente, o CONAR entendeu que não era possível exigir isso da empresa que fez a publicidade. E aí, por conta dessas questões, arquivou o processo. São temas bastante interessantes, né, que eventualmente podem servir aí para alguma empresa, né, desse ramo. E aí, notícias gerais, né, teve um novo vazamento, o 5º vazamento de chaves Pix do Banco Central, por conta de uma falha lá numa empresa chamada FI, Serviços de Pagamentos S.A. Nesse caso, o número de vazamentos foi cerca de 200 chaves, o que, por um lado, demonstra as medidas de segurança do serviço da chave Pix, né?
estão sendo bastante bem segregadas os bancos de dados, de modo que se houver um ataque, a quantidade não vai ser geral. Então, isso é por mais que seja uma questão de vazamento, isso é uma boa notícia. Uma outra notícia também é que a inteligência artificial vai ser utilizada para moderar chats de voz no videogame. Então, se é algo que a justiça vai ficar de olho, né, já existe um serviço para moderar chat de voz. Então, muito provavelmente, chats por escrito em serviços de mensageria como WhatsApp também serão requeridos a moderar, né? A gente tem algumas decisões da Justiça de responsabilização de administradores de grupo do WhatsApp, por exemplo. Então, é importante ficar de olho nisso. E a Prefeitura de São Paulo vai instalar um sistema de reconhecimento facial por câmeras na cidade. A gente lembra que o metrô de São Paulo tem uma ação civil pública em relação ao reconhecimento facial. A gente sabe que o reconhecimento facial ainda é bastante dificultoso, né? Existem várias questões em relação a discriminações abusivas, né? Os serviços não funcionam muito bem ainda, então há muitos vieses com relação ao treinamento desses sistemas, de modo que é bom ficar de olho em relação a como que a Prefeitura de São Paulo vai construir isso e como que ela vai tentar evitar cair nas já conhecidas, né, discriminações em reconhecimento facial. São essas as notícias em geral, né? Relembrando, consultas abertas à NPD, legítimo interesse e transferência nacional, condenações, lista de processos da NPD de fiscalização sancionatório, condenação da Telecol, condenação do Facebook, arquivamento do processo da Elis Regina no CONAR. E é isso, pessoal. Fico à disposição para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat aí que eu vou respondendo, ou então a gente responde no final. E passo a palavra agora para o Fernando, para o Alberto, para o Dr. Gilberto. Ainda não sei. Muito obrigado. Doutor Gilberto. Obrigado, Fernando. Obrigado, doutor Fernando. Realmente excelente exposição. Acho que o Gilberto já se conectou, teve um probleminha aí, fizemos já o plano B. Gilberto, estamos te vendo. Alberto, eu juro que não foi sensacionalismo para ilustrar minha palestra sobre ciberataques, tá? Bom dia a todos. Eu vou carregar rapidamente aqui a apresentação e o meu tema é ciberataques. Por que falar sobre ciberataques? Isso é uma coisa que já existe há décadas, né? Por que falar sobre isso? Bom, 75% dos processos de penalidade da NPD são sobre resposta a incidentes de ciberataques. Portanto, é o que a NPD está mais olhando, o problema mais sensível é exatamente ciberataques, né? E o patamar de risco se agravou demais, né? Hoje você não tem a possibilidade absoluta de se prevenir, tecnicamente é impossível, né? Os vírus, eles são lançados quando não se tem ainda vacina, é o Zero Day, né? E o Brasil, segundo as notícias, é o segundo maior alvo mundial. As pequenas e médias empresas também estão sendo atacadas, não são só as grandes, crescimento de 41% em 4 meses, né? CVM fala de aumento de 220%, redes IoT, crescimento de 164%, e 6 contas violadas por minuto. O valor do prejuízo é grande na média internacional, e no Brasil 30% das empresas já sofreram. Então, se você não foi atacado ainda, se prepare, porque tem uma grande chance de que você venha a ser. E por isso mesmo, pesquisas mostram que ciberataques é a preocupação número 2. Eu acho que todos já têm uma noção assim de alguns ciberataques, como phishing, mas acho que é interessante falar rapidamente aqui, né? APT, aqui tem no público gente que não é necessariamente de segurança da informação ou técnicos, né? APT são aquelas ameaças persistentes que ficam hibernando e por longa duração, às vezes por até 204 dias, e nisso recolhem um volume de dados assim absurdo, né? São as ameaças persistentes avançadas. Depois o DMA, ele vai direto, esse ataque, na memória, sem passar pelo processador. Então é muito mais rápida a transferência de dados que ele coleta, né? E muito mais rápido o ataque. SQL vai direto no banco de dados, onde está a maior parte dos dados, das informações.
Então, ele recolhe praticamente tudo, né? DOS, muitos conhecem, é você causar uma sobrecarga porque você bloqueou os canais de comunicação ou porque você ativou tudo no sistema e aí gerou um bloqueio, né? Man in the middle, homem no meio, é quando alguém se coloca no meio das comunicações e fica espionando todas as comunicações, né? Malware é o software malicioso que causa dano, ransomware, o que é para extorquir chantagem, né, por meio de criptografar arquivos e acessos. O phishing é aquela isca para acessar um site, e nesse site, então, é que vão ser coletados via formulários, por exemplo, as informações. E cryptojacking é para conseguir minerar dados para gerar criptoativos, né? E então são diferentes, é um conjunto inédito de variedade de ataques, né? E de atacantes e com diferentes objetivos. Bom, significa o que do ponto de vista de atingir as empresas e também as pessoas físicas, dos administradores? A gente tem a possibilidade de sanções para os gestores pela CVM, pela NPD, né? Aos encarregados de dados e também a perda do seguro contra risco cibernético, se ficar comprovado que a empresa não tinha uma preparação adequada, né? Além de sanções de responsabilidade trabalhista, etc. Crônica de uma tendência anunciada. Se a gente olha o que saiu no Washington Post, ele diz o seguinte: primeiro chegaram os ransomware, em seguida chegaram as ações. Sendo que as ações, elas chegaram não mais de uma pessoa prejudicada contra a vítima do ciberataque, agora elas são coletivas, são ações pelo Ministério Público. Quem foi o autor dessa ação milionária contra o Facebook em Minas Gerais? Não foi uma pessoa, foi o Ministério Público representando toda a coletividade. Então a escala mudou. Agora não é um prejuízo de 10 ou 15 ou 20 mil reais, né? Nessa ação, por exemplo, o Facebook foi condenado a 20 milhões para recolher para um fundo coletivo, e ela dá o direito de que cada pessoa que comprovar que tinha uma conta de WhatsApp naquela época peça 10 mil reais para ela. Então, 20 milhões mais 10 mil reais vezes o número de pessoas que tinham conta no WhatsApp, né? A gente, então, está indo para uma situação também em que a justiça está dizendo o seguinte: todo mundo tem que pagar por algum grau de culpa, né? Aconteceu com uma comerciante que foi condenada e a empresa de cartão de crédito também. Uma não tinha um firewall adequado, a outra tinha senhas óbvias, etc. Então, aqui, de 8 casos iniciais da ANP de penalidades, 6 dos 8 são exatamente sobre ausência de comunicação de incidente de segurança. Comunicar ou não comunicar, essa é a questão. A CVM, por exemplo, tem um estudo ali dizendo que é desejável a comunicação e que os processos de resposta, né, são um item relevante, deve ser estimulado. E aqui a gente tem exemplos, na prática, de grupos empresariais que divulgaram fato relevante na CVM, né? E a gente tem, inclusive, o caso da Netshoes, que teve que reportar o fato relevante não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, na SEC, na CVM americana, né? A resolução da CVM, ela diz que um diretor estatutário, o diretor que está no contrato social, no estatuto social, ele fica responsável, né? E as sanções que podem ser aplicadas é de inabilitação por até 20 anos para esse administrador, né? E a gente tem uma notícia por conta disso, de que a cibersegurança hoje ela está sendo tratada como na época daqueles escândalos do Enron, da WorldCom. Então, antes eram escândalos contábeis e agora são de ciberataques. Com relação a ciberataques, comunicar ou não, algumas perguntas são bastante básicas, né? Existia esquema de backup? Uma cliente nossa, um fundo de pensão, foi atacada, mas ela tinha um data center externo e ela conseguiu se manter no ar. Então, ela já queria reportar à polícia, e a nossa orientação: não, espera, calma, se você continua operando, é uma outra situação. Dados sensíveis foram hackeados ou não? Houve apenas congelamento do gateway?
ou também houve cópia e apropriação. Com relação à opção de você reportar proativamente, a estatística diz que isso gera uma economia de até 470 mil dólares em média, porque você tem menos problema depois de reagir a destempo e com mais penalidades e etc. Né? Então, você tem uma economia e se diz, então, que o tempo na questão da resposta a incidente é crítico e pode gerar, inclusive, implicações financeiras importantes. Várias implicações sobre a LGPD, aqui apenas aquilo que está em branco, né? São medidas administrativas que são para garantia da prevenção e a gente viu que tecnicamente é impossível prevenir de uma forma absoluta, por isso é importante o relatório, aquilo que o Fernando Burgui acabou de chamar a atenção, que não houve no caso da Telecol, né? Isso sujeita uma responsabilização pelos danos, né? E inclusive com publicidade, gerando publicidade da infração, e a aplicação é proporcional, né? Essa proporcionalidade, segundo a NPD, na comunicação do incidente, né? E ela diz, bom, primeiro avaliar o incidente, envolver o encarregado ou o controlador, no caso do operador, e comunicar à NPD e aos titulares de documentar. Para graduar a proporcionalidade, você tem que pesar se foi um simples registro, se houve comunicação, se teve nota pública no website, notificação NPD, e aí você vai ver se teve ali dados pessoais sensíveis vazados, se havia vulnerabilidade, se crianças e adolescentes foram prejudicadas, se há potencial de danos materiais e morais, violação de direito de imagem, volume de dados, quantidade de pessoas afetadas, boa-fé dos terceiros. Então, a decisão de comunicar ou não é uma decisão para tomar a galega, assim, às escuras, né? Pesando uma cesta de fatores. Lembrar apenas que a gente não está falando só da LGPD, a gente está falando do Código do Consumidor, que também fala do direito à segurança, né? E também fala no artigo 66 que omitir informação relevante sobre segurança é crime, né? Com cadeia. Então, o Código do Consumidor, que também tem sido aplicado pelo Ministério da Justiça e pelo Judiciário, tem um leque de proibições assim que são também importantes a gente citar. Qual é o antídoto? Qual é a defesa legal contra isso? Existem algumas, né? A questão da segurança adotada ter sido esperável, considerando o estado da arte naquela época, uma documentação eficiente, né? E relatórios neutros, independentes, externos, técnicos e jurídicos especializados, né? Como o título desse webinar é novidades, né? Novidade, no caso, acirramento dos ciberataques, né? Atuação da NPD e boas práticas, o que a gente costuma recomendar, em primeiro lugar, é tratar da arquitetura, porque se eu tenho apenas uma política de proteção de dados pessoais, como é que fica a segurança da informação em que a política diz que todo ativo de informação pertence à empresa? Pertence ao titular, se for dados pessoais. Como é que fica a política de propriedade intelectual se ela não definiu o que é segredo comercial? E segredo comercial pela LGPD é o que evita você abrir todo o algoritmo. Então, rever as políticas, fazer as políticas que não existam, né, e fazer um todo adequado e harmonizado. Depois, tratar dos manuais e tutoriais e fazendo uma tradução e uma customização. Existe manual tanto da NPD como do setor de governo digital do Ministério da Economia. Então, é importante não adotar um modelo de papelaria e sim fazer aquilo que seja mais adequado, né? Protocolos de procedimento estarem prontos a priori para poder gerar uma agilidade, né? A sensibilização e treinamento com as camadas de informação e conscientização. A BNT, ela tem uma quantidade de normas, está ali no rodapé, impressionante, né? Então, colocar tudo isso no liquidificador para poder gerar uma sensibilização que seja prática, curta, simples, comunicativa, adequada. Também os inventários, mapeamentos, né, numa prática constante, não tirar um retrato uma vez e esquecer, né, de tempos em tempos voltar naquele retrato para que a gente possa ter um filme, né?
orientação prudente para a gestão de crises, olhando a consulta pública atual da NPD sobre norma de comunicação para gerar uma regulamentação e comunicação consistente, não só com a NPD, mas relação com investidores, imprensa, judiciário, ter uma coerência nesses conteúdos, né? E legitimação por laudos independentes. Prevenção de conflitos de interesse, às vezes o DPO interno é a melhor opção e às vezes o DPO externo, por exemplo, companhias abertas, evita acusações sobre conflitos de interesse, informação privilegiada, etc. Era isso que eu tinha para comentar rapidamente. Eu peço mais uma vez desculpas pelo problema técnico que eu tive anteriormente e estou passando, então, fechando aqui e passando para o Fernando Neri. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gilberto, para não estar sumindo aí. Ó, já reforçando com vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário, sugestão, coloquem aqui no nosso chat, a gente vai responder a todos aí no finalzinho das apresentações. Fernando. Bom, pessoal, bom dia a todos. Agradecer a presença de todo mundo. A nossa intenção, né, nós temos sempre debatido aí o doutor Gilberto, o doutor Fernando, o Alberto, sobre as novidades, né, o impacto das novidades da conformidade com a LGPD, com o dia a dia, né, com a necessidade de estar em conformidade com a lei. E vou mostrar aqui uma linha do tempo. Nós até temos discutido bastante sobre isso, que essa é uma lei de 2018, que entrou em vigência em 2020. As sanções, né, começaram logo depois, porém, ela, em especial esse ano de 2023, ela sofreu um número, né, de alterações gigantesco. Eu tenho praticamente toda a apresentação minha iniciado com esse slide, que é uma afirmação do plano 2023-2025 do ICO, que é o regulador talvez o mais sofisticado, que tem o maior orçamento, que tem o maior número de publicações, que é o ICO, né, que a gente pode comparar como a NPD lá do Reino Unido, e atua há muito mais tempo, né, nesse segmento. E nesse planejamento agora, eles falaram, ó, o ambiente que a gente trabalha é complexo, se movimenta rapidamente e está sempre mudando. Imagina aqui no Brasil, né? Quando a GDPR surgiu, todos os países da Comunidade Europeia já possuíam a sua legislação. E o Reino Unido, mesmo depois do Brexit, né, ele lançou o GDPR UK, né, que é a GDPR do Reino Unido. Uma vez que precisaria reajustar, né, algumas legislações. Então, você pega um ambiente que tem altíssima maturidade, uma maturidade muito maior do que o Brasil, e mesmo assim eles falam das dificuldades, né, da complexidade. Eu fiz um desenho, eu vou expandir um pouquinho esse desenho, que é a molécula da LGPD, né? Ou seja, começa no titular, a lei é feita para o titular, passa pelas hipóteses legais, que é exatamente aquilo que autoriza uma organização a tratar o dado do titular, ou que justifica, né, ou que legitima o uso do dado pessoal daquele titular, e praticamente tudo que é a operação de tratamento de dados pessoais, né? Ali estão as áreas, estão os processos, estão os procedimentos, estão o sistema de câmera, os sistemas em geral, o ambiente, a internet, os negócios, tudo está ali na operação de tratamento de dados pessoais. Mas tem o ponto realmente, né, que essa circunferência mais à direita, ela é muito mais complexa e ampla, né, e muitas vezes ela é o que está acontecendo no dia a dia. Então, nós temos um processo que é complexo, né, como diz o próprio ICO, ele está se movimentando o tempo todo e está em constante mudança. Então, como é que a gente faz isso, né? Ou seja, essencialmente aqui, o titular e a hipótese legal, ela seria o elemento mais constante dessa equação. A operação de tratamento de dados pessoais, por exemplo, você vai ter impactos muito grandes com a aplicação de inteligência artificial, com os alinhamentos existentes, né? Então, hoje, o que nós fizemos para reduzir essa complexidade? O primeiro ponto foi fatiar a LGPD, ou seja, organizar a LGPD em assuntos
de forma que a gente possa ter a visão dos principais assuntos, e não só isso, tá? Mas também vincular esses assuntos às boas práticas, né? No artigo 50, a LGPD diz que você precisa tratar as boas práticas, e é claro que para cada um desses assuntos aí existe um volume gigante de boas práticas, né? Quando você vai falar, por exemplo, de privacy by design, né? Privacy by default, tem um volume gigante. Quando você vai falar de consentimento, vai falar de relatório de impacto, então já tem muita experiência, né? Que você não precisa ler a lei do início ao fim. Inclusive, o pessoal de tecnologia está acostumado com frameworks organizados, estruturados, hierárquicos, correlacionados. A lei não tem nada disso, tá? A lei é um conjunto de texto que não guarda nenhum compromisso com estruturação, com correlacionamento, com modelo hierárquico, nada disso. Estão ali as regras necessárias que você precisa cumprir, ou seja, a lei é mais ou menos o que, né? E os frameworks são os comos. Então, o que ocorre é que a gente entende que, para olhar o planejamento 2024, alguns pontos são necessários considerar. O primeiro é o foco na LGPD, essencial. Vários projetos, né, são feitos, inclusive usando termos da GDPR, né? Termos como, por exemplo, não chamar de operador, chamar de processador, ou não chamar de tratamento, chamar de processamento, né? E utilizando vários termos. Mas é essencial que a prioridade e o foco, né, estejam na LGPD. Vamos falar sobre isso aqui. O segundo ponto é o alinhamento com o negócio, ou seja, nós já temos maturidade para fazer uma LGPD mais baseada na necessidade do negócio, porque o negócio tem necessidade. Você pega uma empresa, por exemplo, da área imobiliária, pega uma empresa da área de saúde, essas empresas, né, que atuam dentro de um modelo de relacionamento direto com o consumidor, com o cliente, que na verdade também é um titular, elas precisam ter uma conformidade com a LGPD direcionada para o negócio, inclusive porque o atendimento, a conformidade com a LGPD é um componente do produto. Outro aspecto para o planejamento 2024 é acompanhar a melhoria contínua, ou seja, hoje nós estamos muito melhores do que antes. A própria prática do dia a dia, né, o entendimento, não só pelas equipes de LGPD, como também as equipes multidisciplinares, né, a equipe de TI, a equipe jurídica, a equipe de comunicação, como também os próprios usuários, o pessoal da área fim. E houve um processo, praticamente todas as organizações, se olhar como elas eram há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, hoje, né, está numa situação muito melhor. E muitas vezes o seu projeto não corresponde àquelas melhorias contínuas, porque ele está congelado num processo que ele foi feito lá em 2019, 2020. E, por último, né, a adequação às novas decisões, às definições da NPD, que são muitas, que é um exemplo, né? Praticamente todos os projetos consideravam que o tratamento de dados de criança e adolescente ele precisa usar a hipótese legal de consentimento. Só que houve um enunciado da NPD que expandiu essa interpretação. Então, é necessário que o seu projeto, caso isso seja conveniente para a sua organização, faça essa adequação, né? E também, né, outras definições de outras autoridades, né? A gente tem aí o PROCON, o Banco Central, a ANS, né, que tem atuado forte dentro desse segmento, e também novas legislações. Vem aí a lei das fake news, vem aí a lei da inteligência artificial, a gente tem definições, por exemplo, do Open Finance, tudo isso correlacionado com a LGPD e muitas vezes direcionadas para o seu negócio. Bom, então, para a gente fazer esse atendimento, né, a organização ela já tem uma série de ações e definições e estruturas que já estão acontecendo independente de LGPD. Então, você tem áreas, tem processo, sistema, fornecedor, já tem a sua gestão de incidentes, né, para TI, para segurança cibernética, tem o seu processo de segurança cibernética. E quando entra a LGPD, né, surge uma série de elementos que precisam estar tratados. Então, não é mais só fornecedor, você precisa falar de agente de tratamento, você precisa ter uma visão, né, de gestão do inventário para poder fazer o roupa, você precisa definir como que é a sua estrutura. Então, esses são elementos importantes, né, para nós criarmos essa linguagem e, principalmente, né, a gente conseguir engajar as pessoas. Às vezes falam que as pessoas são o elo mais fraco da segurança, eu acho que com o engajamento elas se tornam o elo mais forte. E a LGPD é o típico conceito, né, porque a LGPD não é uma lei de TI,
não é uma lei corporativa, não é uma lei tecnológica, mas é uma lei de direitos. Então, quando nós olhamos, né, o exercício do direito de proteção de dados pessoais, ele é convergente em termos de interesse das pessoas. Diferente, por exemplo, se nós falarmos, vou falar aqui sobre equidade de salários, como saiu a nova lei agora, entre homens e mulheres. Legal, as mulheres adoram, os homens nem tanto. Então, não é tão fácil, né? Ou seja, não é tão óbvio um engajamento com uma legislação, como é o caso da LGPD, que todas as pessoas querem não cair em golpe, que seus dados não sejam utilizados. Então, você tem um ambiente favorável para você criar um processo de engajamento. Falar que estamos com foco na LGPD significa olhar a LGPD, ou seja, é necessário, a gente tem insistido isso muito com o cliente, que você precisa olhar a LGPD, não olhar outras coisas. Então, o seu formulário de incidentes precisa ser o formulário da NPD. A sua lista de tipos de categorias de titulares precisa ser a lista da NPD. O seu atendimento, a sua classificação das hipóteses de tratamento precisam ser as definidas da NPD. E também o que está na LGPD. Tá? Eu vejo muitas vezes um projeto de conformidade com a LGPD que não está atendendo a LGPD. Bom, então eu fiz aqui uma linha do tempo só para mostrar o seguinte. O quanto que houve de mudanças em 2023? Eu diria o seguinte, nós temos hoje, em termos de minutas de regulamento, que já dão um direcionamento, né? Quando você fala, por exemplo, como que eu faço o cálculo se uma operação de tratamento de dados pessoais deve ter relatório de impacto ou não? Bom, cálculo a gente pensa que deva ser algo automático, né? Existe um documento oficial para isso? Bom, até existe lá perguntas e respostas da NPD sobre o RPD, que foi lançado em abril de 2023. Mas é assim que eu faço? Porque esse tipo de definição é super importante para estar dentro do seu projeto. Então, existem, né, diversos elementos que foram alterados recentemente ou o projeto de conformidade não atende a esses elementos ou não está atualizado, e muitas vezes o projeto de conformidade está amarrado e não permite alterações. Eu diria que fazer um planejamento para a LGPD 2024 também significa ter um projeto que vai se adequar mais facilmente às mudanças que a NPD vai fazer daqui para frente. Porque se nós achamos, né, que o ano de 2023 teve tudo menos monotonia, a monotonia vai diminuir no ano que vem. Então, cada vez mais a NPD está ganhando velocidade, ela está ganhando capacidade de alinhamento com a comunidade, e isso aí tem feito realmente com que você tenha uma expectativa de muitas alterações. Se o seu projeto é amarrado, então você vai ter realmente uma dificuldade em atender essas novas definições da NPD, e que são essenciais, ou seja, praticamente é uma a cada 15 dias que tem ocorrido nos últimos meses. Então, são pontos importantes. Quando fala, por exemplo, a lista dos processos sancionatórios, isso aqui dá uma dica para a gente sobre o que a NPD está priorizando em termos de processos sancionatórios, e assim por diante. Tem até um errinho ali, eu vou corrigir depois. Então, essa priorização deve considerar o quê? O foco na LGPD, os termos na LGPD, acaba com o seu projeto de termos que não são da NPD, da LGPD. As fiscalizações da NPD dão para a gente uma ideia de qual é a prioridade. As publicações da NPD, a própria agenda regulatória, que vai trazer, né, novas definições que vão regulamentar a NPD, a LGPD. As ocorrências e os incidentes, tanto os dentro da organização como os reportados pela NPD. E acabar com o modismo, com o discurso de fornecedor e com prioridades de outras áreas. Às vezes, por exemplo, eu preciso fazer um projeto de banco de dados, vou aproveitar a LGPD. Eu não acho que seja, pode ser até conveniente, mas não necessariamente é bom para o atendimento à LGPD, porque a LGPD é uma parte regulamentada, ou seja, não costuma ser muito eficiente você juntar atividades que são regulamentadas com atividades que são não regulamentadas. Então, aí fica lá um projeto de LGPD cheio de puxadinho e não atendendo a essência que é a LGPD. Bom, e daí, né, eu vou melhorar esse aqui, eu vou divulgar em algum artigo na minha newsletter, que é o seguinte: quais são as prioridades da NPD? Então, eu peguei aqui, ó, o que está na agenda regulatória,
o que já foi divulgado em estudos, minutas, novas técnicas e outras iniciativas da ANPD, e o que já foi atuado em fiscalização, multa e processo sancionatório. Estão aqui os problemas. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que direito do titular de banco de dados não podia ser diferente, porque dos titulares de dados pessoais, e não podia ser diferente porque a LGPD foi feita para isso, está em todas as colunas. Se nós pegarmos aqui, comunicação de incidentes, né, o doutor Gilberto falou, ou seja, 75% das fiscalizações da ANPD são a partir de comunicação de incidente, também estão em todas as colunas. Aqui já dá uma ideia do que é priorizado, tá? Então tem aqui, criança e adolescente, registro de operação de tratamento, o encarregado de proteção de dados pessoais sensíveis e assim por diante. Então, nós temos uma série de elementos que estão definidos aqui e que dão uma ideia da prioridade. Agora, o seu projeto atende à prioridade? Vou dar só 2 exemplos aqui, tá? Isso aqui é a prioridade real, tá? Não tem interpretação. Pode ter um ou outro erro, mas não tem interpretação. É o que está na lei, é o que foi divulgado pela ANPD. Procura nessa prioridade consentimento, procura nessa prioridade data discovery. Então, às vezes, as suas ações, elas não necessariamente estão indo para o caminho, né, do atendimento à LGPD. Consentimento é importante? Cara, é importante sim, mas ele não pode sobrepor a prioridade. Discovery é uma coisa bacana? É super bacana, mas vem cá, isso está encaixado no seu projeto da LGPD? Então, até um cliente nosso, a gente tiver uma conversa muito bacana, que ele está fazendo um projeto de governança de dados, e ele até fala, cara, isso não pode ser pré-requisito da LGPD, porque governança de dados atende a muito mais do que a LGPD. Então, ele não pode ficar dentro de um projeto de LGPD. Pô, sensacional a visão, super técnica e super madura. Então, esse é um ponto, tá? Atender à prioridade. Bom, outra questão é ajustar conceito. Não existe dados de menores, dados de criança e adolescente, ou dados de vulneráveis. Muitas vezes utiliza-se esse termo, e muitas vezes o próprio projeto está considerando esse termo, mas você precisa diferenciar dados de criança, dados de adolescente e dados de idosos. Inclusive, porque na própria LGPD e nas definições da ANPD, são elementos diferentes. Ou seja, criança está lá no artigo de criança e adolescente, está no caput, né? Está no artigo. Adolescente também está no caput. Mas os parágrafos que estão embaixo, todos eles são de crianças. Idosos, por exemplo, não está na LGPD como obrigação do controlador, porém, ele foi passado, mas sim nas obrigações de atendimento da ANPD. Se vocês procurar o termo idosos, vocês vão ver que está lá no artigo 50 e pouco, 60 e pouco. Então, é importante realmente a gente enxergar esse tipo de visão e tentar separar as operações. Ela trata dados de criança, trata dados de adolescente, trata dados de idosos. Então, muitas vezes, uma lista, por exemplo, de jovem aprendiz, ela pode ter dados de adolescente, mas não tem dado de criança, não tem dado de idosos, porque eles não se classificam como jovem aprendiz. Então, nós vamos entender esse processo, e isso é um modelo que é também discutido para o planejamento 2024. Além disso, né, a ANPD e a LGPD chamam de operação de tratamento de dados pessoais, chamam de atividade de tratamento de dados pessoais, chamam de processo de tratamento de dados pessoais. A minha esperança é que, quando está falando qualquer um dos 3 termos, seja a mesma coisa, que se for diferente, vamos ter vários problemas. Mas o ponto é o seguinte, o que é essa operação? Pode ser uma área, um processo, um sistema, uma política, uma regulamentação, uma ação judicial, pode ser uma sanção, ou seja, você tem vários elementos diferentes, interpretações diferentes, ou seja, esse conceito não é um conceito orgânico, ele é inorgânico. Você pode ter um sistema que é uma operação de tratamento de dados pessoais? Sim, você pode ter. Mas ele é só o sistema? Não, ele está dentro do contexto. Pode ser um sistema com parte de processo, com parte de uma política, com parte de uma hipótese legal. Tudo isso aqui são elementos, né, que compõem uma operação de tratamento de dados pessoais. Isso parece ser simples, é extremamente complexo e, por isso, precisa estar bem definido dentro da organização. E aí, quando nós olhamos, né, um projeto de conformidade com a LGPD, ainda que esse é o penúltimo slide, nós vamos olhar que o projeto ele tem vários elementos, né? Então, esse projeto aqui tem avaliação de segurança, integração com DLP, tem gestão de cookie, tem gestão do consentimento, né? Atividade de gestão do consentimento, sistemas de suporte de dados, tem os assuntos da LGPD, atividade de cronograma, avaliação de maturidade da NPD, tratamento de engajamento, 312 pessoas responderam um questionário de engajamento nesse caso, tem os processos, as áreas de negócio, 22 áreas de negócio.
Então, nós vamos entender que esses elementos todos formam a LGPD. Mas nota, lembra que eu falei naquela molécula? Cara, o titular é essencial, mas o que faz o casamento com o titular é a hipótese legal. Então, você precisa entender e enxergar as hipóteses legais todas, né, para que você tenha a visão da LGPD. Nota que isso aqui é um projeto pequeno de LGPD e tem 3.800 elementos. Então, nós temos conversado com alguns clientes, né, temos feito alguns serviços de planejamento LGPD 2024, que é um processo de discutir o modelo atual, né, para você entender, vem cá, a que distância que eu estou das obrigações atuais, a que distância que eu estou do aumento da maturidade que teve, quais são as pequenas falhas que eu cometi. Eu não tenho dúvida, tá? Se você fez um projeto, né, lá em 2019, 2020, 2021, com certeza, né, os projetos da LGPD, inclusive, são filhos da pandemia, com certeza você não está adequado para hoje. E é um bom momento da gente fazer um relacionamento, fazer uma atualização e discutir para se preparar para 2024, para ter foco com o negócio, para estar atualizado com foco na LGPD, para aproveitar, né, as experiências e a maturidade disso. Por exemplo, um cliente nosso, ele teve que convencer a alta direção de que fazer um novo mapeamento não era um retrabalho. Aí nós mostramos uma coisa bem simples, né, no caso dele, o quanto que teve de mudança na própria organização desde quando fez o último... nem o organograma estava atualizado, então o próprio mapeamento ele já estava velho, era necessário fazer de novo. Então não é retrabalho, é processo de melhoria contínua. Se aplica 100%? Com certeza não, pode ter alguma estrutura que esteja bem atualizado, mas o que faz isso é exatamente um assessment para fazer esse tipo de avaliação. Nós temos feito esse serviço, esse nosso serviço é automatizado, tem diferentes maneiras, né, de fazer essa visão do planejamento, que clientes nossos que já fizeram avaliação de maturidade é bem parecido, mas ele está realmente mais atualizado e atualizado com todas as publicações da NPD. Então, essencialmente é isso. Agradeço a vocês, muito obrigado, e fico à disposição aqui para as perguntas. O Roberto vai conduzir a nossa conclusão. Obrigado a todos. Obrigado, Fernando. Acho que temos algumas perguntas aqui, um tempozinho para podermos endereçá-las. Obrigado mais uma vez também, doutor Gilberto e doutor Fernando Borghi. Temos uma pergunta aqui que eu acho que já foi para o Fernando logo do início, que falava sobre, primeiro, a questão aí da regulamentação da NPD, né, sobre o encarregado. O senhor comentou aí que tem algumas empresas que ainda nem nomearam o DPO, né? E também uma pergunta da Milcíades, se está criando uma jurisprudência que somente dados sensíveis são passíveis de indenização. Quer comentar um pouquinho sobre isso? É uma ótima pergunta, Milcíades. Eu não diria que está se criando uma jurisprudência, porque o assunto é muito recente, né? Então, jurisprudência a gente só considera quando está realmente consolidada. As ações sobre esse tema ainda estão no seu início, né? É difícil a gente ter decisões de tribunais sobre esse tema, né? Que são os tribunais que constam a jurisprudência. Esse é um ponto importante. Então, ainda não é certo, isso pode variar, né? Um outro ponto vamos hipotetizar que vai continuar assim, dados pessoais que não são sensíveis, que vazarem, não vão gerar direito à indenização? Não necessariamente. O ponto é que não geram automaticamente direito à indenização. Se a pessoa provar que sofreu um dano, aí sim vai ter direito à indenização. Se a pessoa não comprovar que esse dano de fato existiu, então essas decisões recentes entendem que sem prova não há dano, né? Como normalmente ocorre. A diferença é que, para dados sensíveis, como eles têm um potencial grande de causar danos, né? O seu vazamento traz um risco bem maior para a pessoa. Por exemplo, um dado de saúde que é vazado e isso pode bater na mão de uma seguradora, né? Isso pode acabar trazendo um prejuízo grave para a pessoa. Então, algumas decisões podem considerar que o mero descumprimento da lei gera o direito a uma indenização por danos extrapatrimoniais, né? Morais, como a gente costuma chamar. Tá ótimo, obrigado. Tem um comentário da Juliana, né, para o doutor Gilberto. Ele já até comentou um pouquinho aqui no nosso chat,
que tem a ver com a resolução lá da CVM, né? E aí, doutor Gilberto, se pudesse complementar um pouquinho, não só sobre essa resolução, né, mas de que forma que muitas vezes a resolução em uma área, né, no caso da CVM, por exemplo, às vezes também o pessoal faz referência às resoluções do Banco Central ou outras entidades, né, que não se aplicam a todas as empresas, mas de que forma que isso talvez possa ajudar, não só trazendo melhores práticas, mas até referências futuras, alguma coisa nesse sentido? Com certeza, Alberto. A CVM ela tem uma regulação sobre conflito de interesses que talvez seja maior que exista, né? Então, ela consegue iluminar essa questão e como o conflito de interesses afeta todas as empresas, qualquer função interna ela pode ter uma cota de conflito de interesses, é sempre interessante olhar o que a CVM diz, né? Recentemente eu tive uma pergunta sobre o que é melhor, DPO interno ou DPO externo, e eu respondi que, no caso de companhia aberta, DPO externo é muito importante. Também política corporativa, uma coisa que a CVM olha muito, e é o que consta naquele estudo que eu citei ali no slide, né? E a gente, no escritório, tem produzido essas políticas, protocolos, manuais, que eu mostrei no slide. E uma novidade, Alberto, é que a gente tem atuado no escritório como DPO na prática, tá? E vamos estar lançando uma empresa em breve de DPO externo, né? Aproveitando essa experiência. Então, acho que a CVM é um grande exemplo, né, de estudos e jurisprudência administrativa sobre conflito de interesses. Só por isso aí já vale a pena olhar o que ela tem produzido. Obrigado, doutor Gilberto. Bom, por Fernando agora, Nery, tem aqui saudações aos queridos amigos, temos vários amigos aí participando dessa live, né? Eu acho que teve um comentário que inclui na questão dos dados sensíveis também, agora, crianças, adolescentes, agora idosos, e tem uma pergunta que fala sobre como podemos identificar o que são dados sensíveis ou não sensíveis, se o foco está no titular ou a lei define isso. Se puder comentar um pouquinho. Legal. A resposta é sim, a lei define isso, né? Está lá no artigo 11, né, definido o que são dados sensíveis. Na verdade, a lei define o que são sensíveis e não sensíveis. Essa questão de dados sensíveis, né, tem um ponto curioso, porque quando você fala em inglês dados sensíveis, e principalmente considera o termo dados sensíveis dentro da regulamentação de segurança, o conceito de dado sensível, né, é muito diferente, é dado sigiloso. Então, às vezes, tem alguns entendimentos e não entendimento. E, às vezes, a gente vê falar o seguinte, dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Na verdade, como se tivesse dois tipos de dados pessoais. Não, existe um dado pessoal é dado vinculado a uma pessoa. Então, por exemplo, se você está no iFood, quais os dados que o iFood tem seus? Tem o nome, tem o endereço, tem o telefone, tem o número do cartão de crédito, legal. Esses são dados, né, vinculados a você, dados cadastrais, dados financeiros. Mas ele também tem os pedidos que você fez e a navegação que você fez. Todo dado vinculado a uma pessoa, ele é considerado um dado pessoal. Agora, né, o pessoal tem usar uma expressão futebolística aqui, né, o migué, né, ou seja, o pessoal quer dar um migué falando assim, não, os meus dados os dados que eu usei são públicos. Não existe isso, a finalidade é completamente diferente. Não dá para você falar, eu usei dados... Então, por exemplo, eu só usei, por exemplo, teve um caso agora, recente de alguém que contactou de forma equivocada uma mulher grávida e usou o seguinte argumento, não, eu só usei o nome e o telefone, não, usou o nome, o telefone e o fato de você saber que ela estava grávida. Então, o conceito de dados sensíveis são dados de saúde, são dados sindicais, são dados vinculados à orientação política e filosófica, são dados biométricos, né? Tudo isso são dados sensíveis. E é importante você distribuir, né? A própria a NPD tem lá no formulário lá de gestão de incidentes e tem também no formulário de petições da NPD uma lista destrinchando o que está na lei e que está mais consolidado. Tá? Então, nós procuramos fazer isso, ter vários tipos de dados pessoais, altura e peso. Tudo isso são dados que podem ser... vacinação da Covid, vacinou ou não vacinou. Então, são esses dados e a gente classifica, esse é sensível ou não é sensível, exatamente para ter uma visão mais ampla, uma vez que as organizações elas coletam vários tipos de dados pessoais. Tá ótimo, Fernando. Olha, tem mais uma pergunta do Carlos agora. Essa eu vou passar para o doutor Fernando Borghi, sobre o legítimo interesse.
se ele se aplica a dados sensíveis e a dados de crianças, adolescentes e idosos, ou a todos os dados, né? Tô, Fernando? Essa é outra pergunta muito boa. O legítimo interesse ele não está listado nas hipóteses de tratamento de dados sensíveis. Então, sempre que você estiver tratando dados sensíveis, como esses que o Fernando acabou de citar, você não pode se valer do legítimo interesse. Para dados de crianças e adolescentes, como o Fernando também disse antes, não é muito claro como é que isso vai acontecer, né? A lei ela fala sobre consentimento, mas a gente sabe que o consentimento não é a única forma de tratar dados de crianças e adolescentes. Porém, a lei coloca uma qualificação a mais no interesse relevante para o tratamento de dados de crianças e adolescentes. Ela diz, imitando o Estatuto das Crianças e Adolescentes, né, que todos os tratamentos têm que ser feitos no melhor interesse da criança ou do adolescente. Então, pode ser que o legítimo interesse possa ser usado, mas ele vai ser bastante reduzido em função de que o legítimo interesse relevante, no caso, acaba muitas vezes prevalecendo aquele da criança e do adolescente. De novo, não é uma resposta definitiva, isso pode mudar, mas certamente o legítimo interesse que vale para uma pessoa adulta, para o tratamento de dados de uma pessoa adulta, pode não ser relevante quando o tratamento diz respeito a crianças, porque o que vale é o interesse da criança e do adolescente. Obrigado, excelente explicação. Nós já estamos nos aproximando aqui do final, já ultrapassamos aqui 5 minutinhos. Eu vou pedir, Fernando Borghi, se você puder fazer suas considerações finais, tem até um comentário genérico aqui sobre Lia, e depois eu passo para o Fernando Neri, então, encerrar essa nossa live oficialmente aqui. Fique à vontade aí, por favor. Não, beleza. Primeiramente, queria agradecer a vocês, né? Acho que esse fórum aqui é muito importante, é um fórum qualificado, assim, com uma audiência que está preocupada com a adequação, com o cumprimento da lei e com as melhores práticas. Como eu disse no início, né, o monitoramento é uma das 4 fases principais de um bom projeto de gestão da privacidade. Então, é importante que as empresas continuem antenadas aí nesse tipo de evento, né? O da Módulo, para mim, é o melhor que tem. Também newsletters, informativos, boletins sobre atualizações nas leis, sobre atualizações em ferramentas também, sobre atualizações nesses casos, que são sempre muito didáticos, né? Como eu disse, né? Fazendo até uma pequena brincadeira. Errando que se aprende, mas é melhor aprender com o erro dos outros para a gente não sentir na pele as consequências. Então, conforme a NPD for atuando, é bom ficar de olho no que ela está considerando, no que ela está colocando uma lupa, para que a gente, dentro de casa, possa focar no que a autoridade considera importante, né? Os projetos de adequação são muito amplos, né? Tem um gasto de dinheiro aí bastante relevante e a gente precisa saber onde priorizar isso. Então, acho que esse trabalho da Módulo de estar sempre atualizando, né, o público é essencial e agradeço muito pela oportunidade de falar e bater esse papo com vocês. Realmente tem umas perguntas aqui sobre legítimo interesse. Edson, quando o uso de legítimo interesse, caso eu não esteja enganado, a organização define que existe interesse também para o titular, na realidade é um julgamento da empresa, correto? Isso pode levar a base legal não adequada, é um risco. Como a organização pode ter o máximo de cuidado para usar corretamente o legítimo interesse? Bom, quando a gente faz o ROPA, né, quando a gente faz um projeto de adequação, a gente normalmente lista todos os processos internos da empresa e associa cada um deles a uma finalidade, e essa finalidade é uma base legal. Tem várias hipóteses em que a lei admite os tratamentos, e aquelas 2 últimas que eu comentei, que é o legítimo interesse primeiro e o consentimento por último. O legítimo interesse ele tem que ser analisado caso a caso. Você tem que pegar os exemplos que as autoridades aí do mundo, né, o ICO, como o Fernando comentou também, tem ótimos guias sobre isso. Pega esses exemplos, vê se eles parecem com aquilo que você está querendo fazer com o dado pessoal, e aí você vai ter que fazer vai ter que documentar
uma análise, né, num LIA, né, um Legitimate Interest Assessment, uma avaliação do legítimo interesse, mostrando que você identificou aquele processo, você identificou a finalidade dele e você analisou se aquela finalidade poderia ser alcançada por um outro meio, se aquela finalidade era de fato necessária para o que você queria fazer e se o titular tinha algum direito que de repente prevalecia sobre o seu interesse. Né? Por exemplo, se o titular tiver algum problema de limitação das liberdades dele, ou então, no caso da Telecol, se ele começar a receber informações que ele não pediu, que ele nem estava sabendo, porque ele colocou o número dele no online, não vai dar para usar o legítimo interesse, porque o legítimo interesse... Porque o direito de ser informado da pessoa, ele prevalece sobre o interesse da empresa, que no caso não vai ser legítimo. É uma base legal alternativa, diferente, porque tem essa questão, tem uma certa subjetividade, e quando tem subjetividade também tem uma dose de risco, de modo que é sempre bom buscar esses guias de autoridades mundiais para ver os exemplos de legítimo interesse que eles consideram e ver se aquilo que a gente está querendo fazer é de fato um legítimo interesse. Vou citar como exemplo de legítimo interesse. Você coletar informações sobre um contato de emergência, quando a empresa aérea pede para você inserir ali algum contato de emergência. Se ele buscasse essa informação online, seria legítimo interesse. Ou então, você monitorar alguma coisa que algum empregado faz nas redes da empresa, também poderia ser considerado legítimo interesse. Então, tem vários exemplos bastante variados, né? Como é que você trata denúncias de compliance internas também poderia ser legítimo interesse, tem muita coisa diferente, vale a pena dar uma olhada nesses guias. E tinha uma outra pergunta aqui, é possível contratar seguro para processos considerados em função do mapeamento identificado? Acho que essa pergunta era até para o Dr. Gilberto, né? Não sei se ele já voltou. Ele está dizendo aqui que a conexão dele caiu, mas nós responderemos as perguntas, então até já ultrapassamos um pouquinho o tempo. Dr. Fernando Borghi, obrigado pela aula, né, que deu aí, pela sua didática, objetividade aí na apresentação e também aqui na resposta às perguntas. O Dr. Gilberto está comentando aqui que terá prazer em responder depois. Eu vou chamar o Fernando Nery, então, para poder encerrar, então, oficialmente aqui essa nossa live, já agradecendo a todos vocês aí pelo tempo, pela oportunidade. Fiquem conectados com a gente aí sempre para monitorar essas novidades. Bom, pessoal, agradecer a presença de todos, né? Não é prudente concorrer com o almoço. Estamos à disposição e temos realmente feito com alguns clientes nossos projetos de planejamento, de apoio ao planejamento da LGPD 2024. Achamos que é um ponto importante, temos tido bom retorno em cima desse tipo de trabalho. E caso vocês queiram entrar em contato, podem mandar mensagem para qualquer pessoa da moto que vocês já tenham contato, ou chamar aí por esse QR Code, me mandem uma mensagem, fiquem à vontade, estamos à disposição de vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima vez. E essa live vai ficar gravada, tá? Semana que vem ela já vai estar disponível. Obrigado a todos, bom fim de semana, bom almoço para todo mundo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Até logo. Até logo, pessoal. Obrigado.